Fala galera, então eu finalmente estou trazendo vídeo sobre esse carinha aqui. Eu mencionei ele, eu não lembro qual vídeo que foi que eu mencionei, mas eu vou tentar ver se eu acho e deixo aqui linkado. Mencionei esse cara e eu já estou há mais de um ano com ele, né? Tô com ele cerca de um ano e, sei lá, quase um ano e meio por aí. Eu coloquei ele aqui na caixa, né? Porque nos últimos meses eu não tenho usado ele, mas eu usei por quase um ano mesmo. Um ano, mais ou menos, 11 meses. Claro que a gente nunca usa exatamente por um ano, né? Porque tem dia que a gente não usa e tal. Mas enfim, finalmente falar desse carinha aqui, tá? E eu não uso mais o disco, né, da Cuba. Já tem bastante tempo, porque, já dando um spoiler, esse carinha aqui me surpreendeu muito. Me surpreendeu a ponto de eu simplesmente não querer mais ouvir o disco da Cuba. Tá amassado aqui, tá, gente? Continua funcional. Enfim, o cabinho que vem é um cabinho meio zoado. Tá? Se bem que eu guardei também mal aqui, mas é um cabinho meio michuruca. Tá? O cabinho que vem na Hi-Fi Man, vem em todos os fones dele, vem esse cabo, quase todos. Tá? É um cabo bem simples. Mas assim, o fone em si, cara, ele me surpreendeu. Vocês podem ver aqui que tem as marquinhas, né? Já está começando a querer descascar aqui o couro sintético, mas são só umas rachaduras e perto das costuras, né? Aqui mesmo você vê que está inteiro. Cara, eu adquiri ele, né? Porque eu já tinha um amplificador dedicado e esse é um fone que ele exige uma certa amplificação. E esse já é um dos pontos negativos dele. A gente vai falar disso de novo mais pra frente, mas eu adquiri, né? Essa é a versão Stealth, é a versão mais recente dele, que tem umas pequenas melhorias aqui e ali. E todo mundo falava bem, né, do som, não, que o som dele é muito bom pelo que custa e tal, só que ele é desconfortável, essa alça aqui na cabeça não fica boa e tal. E, cara, a primeira coisa que me surpreendeu assim que eu coloquei ele na cabeça foi justamente o conforto. Porque, tudo bem, é uma coisa pessoal, mas comparado ao disco, tá? Não querendo falar mal do disco, porque é um fone que eu queria muito conseguir ele na época, eu consegui, foi uma conquista, né? É um fone que eu tenho um carinho muito grande. Só que assim, na hora que eu coloquei isso aqui na cabeça, cara, ele nem tem muita força também. Ele já veio de fábrica assim, sem pressão interna, né? Sem aquela pressão que faz na tua cabeça. Então eu só abri, coloquei na cabeça, sem puxar muito disso aqui, tá? Minha cabeça não é muito grande também. E, cara, extremamente confortável. Extremamente confortável. Claro que aqui poderia ter um tecido, alguma coisa que não couro sintético, sim, mas, cara, é bem acolchoado, tá? Não é uma espuma dura. É muito bem feito isso aqui, tá? A construção dele, a galera fala mal da construção desse fone, mas, poxa, pelo que ele custa, é uma construção muito, muito boa mesmo. Né? Aqui é metal, tá? Essa parte aqui. A concha em si é plástico, mas é um plástico também muito bem feito. Quando você pega para olhar com calma, você não vê aquelas partes deformadas do plástico, não vê nenhum indício de que vai rachar, nem nada do tipo. Essa gradezinha aqui, eu acho que é metal ou é plástico, não sei dizer, tá? Mas aqui tem uma proteção para o alto-falante. Aqui ele dá uma leve mexida aqui para os lados, né? Regulagem boa. Aqui eu acredito que o arco seja aqui por dentro de aço ou algum material do tipo. Né? Os conectores aqui. A almofada, né? Essa almofada aqui é muito boa, cara. Eu não sei, acho que isso aqui não chega a ser espuma de memória não, mas é uma espuma muito confortável. Eu gostei bastante dessa espuma, esse mesh aqui, né? E aqui do lado de fora o couro sintético. É a combinação que eu mais gostei até hoje de almofada. E ele é bem aberto aqui, tá? Ele é bem aberto. Eu também não tenho um orelhão, né? Mas ele é bem aberto e fica com bastante espaço ao redor da orelha, né? E cara, o quão melhor ele é em relação ao disco? Gente, é muito, 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 muito superior. Mas assim, demais, demais. Porém, vamos lá, tá? Cada fone tem sua assinatura, né? Sonora e tal, mas cada um vai ter uma percepção diferente. Mas assim, ele é um fone que é neutro e tem umas pitadinhas ali de agudo, tá? Ah, ele não tem grave nenhum? Tem,
só que o grave dele é muito rápido, é muito breve, mas é muito bem definido. Todo mundo vai falar isso, todos os vídeos que vocês forem ver desse cara vai ser a mesma coisa. O grave dele é definido, mas muito breve, rápido, blá blá blá. Mas vamos lá. O que eu gostei, né, dele é, cara, o som é um som assim que eu nunca tinha experimentado antes, comparando com o Cuba, né, com o disco da Cuba. E é um fone aberto. E esse é o tipo de coisa que eu nunca tinha experimentado e eu me apaixonei e eu não quero voltar, quer dizer, não quero voltar atrás. Pode ser que eu encontre um fone fechado muito bom, mas a experiência de tu usar um fone aberto, cara, é simplesmente maravilhosa. Pra mim, né? Porque, cara, você põe na cabeça e não fica aquela sensação abafada, claustrofóbica, que muito fone dá. Muita gente gosta, muita gente não conhece outra coisa, mas, cara, você coloca, você estala o dedo e você ouve como se você não tivesse com fone, né? Claro, não é exatamente a mesma coisa, mas você ouve, vamos supor, 90% do som, né? E se fosse um fone fechado, você ouviria, sei lá, 65% do som. Então é um isolamento que praticamente não existe. E aí você vai falar, pô, mas aí é ruim, ele não isola, não vai ter grave, não vai ter nada. Tem, por quê? Porque esse tipo de fone é diferente, é um planar magnético, não sei se dá pra ver aqui na filmagem, mas tem 6 barrinhas aqui, que são ímãs, que são basicamente o que faz o som aqui. Né? Então ele geralmente, esse tipo de fone planar magnético, ele é aberto para entrar bastante ar e ele poder executar os graves, né, da forma correta. Claro que se tu trocar a almofada altera o som, mas a questão do isolamento ela é meio que indiferente, tá? Então assim, eu amei isso aqui. Amei de verdade. Agora, vamos lá. Pontos negativos, tá? Pontos positivos é basicamente esse, né? A qualidade de som que é incrível, simplesmente incrível. Assim, anos-luz, na minha opinião, tá? De diferença entre ele e o disco. Construção achei bacana, né? Almofada, sim, a almofada dá pra trocar, tá, gente? Eu não vou tirar aqui porque é um encaixe, tá? Ela é de encaixe, mas você encontra no AliExpress vários vendedores vendendo com várias cores, vários estilos para tu conectar nesse fone aqui. Então é relativamente fácil de trocar. Só isso aqui que não, né? Isso aqui não tem peça de reposição, mas você pode desparafusar aqui o arco e você encontra arcos compatíveis com essas conchas, né? Você encontra. Apesar de que vai sair caro, eu não sei se compensa. Mas, enfim, ponto negativo, né? Para alguns o conforto, para mim isso foi justamente o oposto, eu gostei do conforto dele. Para alguns, esses agudos, né? Não que ele seja um fone frio, ele é neutro com uma pitada de frio, mas para muita gente vai soar um fone frio, com muito agudo, quase sem grave. E aí, já relacionando com grave, muita gente não vai sentir grave nenhum aqui, por quê? Porque não vai plugar numa fonte de áudio adequada. Como assim? Se eu pegar esse cara aqui e plugar ali no meu PC, o som não vai ficar bom. Vai ficar melhor do que muito fone? Sim, mas não vai ter grave nenhum, basicamente. Por quê? Porque ele precisa de certa amplificação para tocar como ele deve. E esse é um dos motivos dele ser barato, e é o ponto negativo dele, um dos pontos, né, um dos principais pontos negativos dele, que é a necessidade de uma amplificação elevada. Então, ele vai tocar bem nesse cara aqui. Em DACs portáteis, né, os dongles, tem alguns que vão tocar ele bem, tá? Mas tem que ser aqueles com uma potência boa, né, e geralmente na saída balanceada. Um que eu indico é o Hybe FC4, que eu cheguei a fazer um vídeo aqui, na saída balanceada, ou o fio KA13 que eu tenho também, eu esqueci de pegar ele aqui para mostrar para vocês, ele é até mais potente que o Hybe FC4, também na saída balanceada, ele toca muito bem, tá? Sem dificuldade, mas é um fone que vai exigir que você tenha já algum aparelho desse tipo para ele tocar bem. Se você não tiver, você pode usar sem? Pode, mas você vai estar subutilizando o fone. E aí, se você quiser comprar, você vai ter um gasto a mais. Então ele não vai ser só aquele valor, né, que você vai pagar no fone. Você vai ter que considerar um DAC amplificador, né? Não precisa ser o mais caro, pode ser um portátil sim. E um cabo balanceado, porque ele não vem com cabo balanceado, ele vem com um cabo padrão. Um cabo balanceado, por exemplo, é esse aqui.
Esse é o balanceado com conector 4.4. Balanceado, se vocês forem ver, esse é o single-ended. Então você tem 3 polos aqui. O terra, que sempre vai ter, esquerda e direita. Aqui vai ter terra, esquerda, direita, esquerda negativa, direita negativa. Então ele tem duplicado ali os polos, né? E, enfim, eu não vou entrar muito em detalhe como isso aqui funciona, mas ele consegue entregar mais potência no amplificador. Enfim, então assim, você vai ter que ter um gasto com um cabo desse, né? Aí quanto que vai ser? Vai depender do tamanho, de onde você vai comprar, um monte de coisa. Mas você vai ter um gasto com cabo e com um aparelho, né? Um dongle, que seja, para você tocar ele devidamente. Então ele vai sair mais caro do que ele custa, caso você não tenha nenhum desses equipamentos. E o outro ponto negativo que eu não consegui confirmar e nem pretendo confirmar se é verdade, que é a fragilidade dele. Não a construção, a parte externa dele como um todo. Porque é bem construído, tá? Se cair você não diz que vai quebrar e acredito que realmente não quebre. Porém, mais importante é a parte interna, né? Os alto-falantes, que aqui já é um ponto negativo, tá? Que não tem proteção entre os alto-falantes e a almofada. Se eu colocar o dedo aqui, eu encosto neles. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas dá para encostar nos alto-falantes. Então, se isso aqui ficar fácil acesso a uma criança hiperativa ou até algum animal de estimação meio loucão, cara, pode quebrar. Dizem, tá? Dizem que esses ímãs aqui, justamente por eles serem mais baratos, né? E não serem eficientes energeticamente, precisar de muita amplificação e tal, eles também são frágeis, eles são quebradiços, dizem, tá? Não confirmei isso. Então, se eu fizer uma certa força aqui, eu posso quebrar. Não sei, tá? Não confirmei isso. E dizem também que dependendo da queda, do impacto, pode ser que quebre. Meu irmão, quebrou isso aqui? Quebrou um desses aqui? Tchau, fone, tá? É comprar outro. Então, é um fone frágil, não é um fone para você usar fora de casa. Primeiro, porque tem essa possível fragilidade. Segundo, ele é aberto. Então pode entrar poeira com partícula metálica, e aqui são ímãs, vai grudar nos ímãs e pode ser que afete a sonoridade de alguma forma, e você não vai conseguir tirar pó metálico de um ímã, você não vai conseguir. Pode respingar água com ele ligado, né? Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que dê uma merda. Você não vai ter um isolamento bom para usar fora de casa tem barulho de tudo quanto é tipo. As pessoas vão ouvir o que você está ouvindo, as pessoas que estiverem próximas a você. Então, não é um fone para tu usar fora de casa, tá? É um fone para tu usar num lugar específico, geralmente uma mesa, né, um computador, um canto ali para tu ouvir as tuas coisas. Então, tenham isso em mente caso vocês queiram adquirir esse fone. Ele é um fone que sim, vale muito a pena, mas tem esses poréns. Mas, sendo bem sincero com vocês, não dá vontade de voltar atrás não, tá? Pro disco. Aí o que você fez com o disco? Eu dei ele pra minha mãe, né? Acabou que ela quase não usa. Mas eu só não vendi ele porque eu tinha um carinho, né, por esse fone. Eu falei, vou dar pra minha mãe. Né? Mas esse cara aqui, eu vou estar vendendo ele. Eu vou até dar uma limpada nele, que ele tá meio sujo. Eu vou estar anunciando ele na OLX, não sei por quanto, ainda vou ter que pesquisar. Mas eu vou me desfazer dele porque eu não tô mais usando ele. Aí você fala, por quê? Porque eu adquiri outro, né? Mas acabou que ele foi ficando guardado, foi ficando, e eu não vi necessidade nenhuma de puxar ele pra ouvir ele de novo. Mas assim, gente, sério mesmo, é um fone muito bom pelo que ele custa, porém você tem que ter um aparelho dedicado para isso, beleza? Então é isso, uma review não muito enrolada nele. Você só não falou justamente dele nos jogos, que é o que o seu canal principalmente fala. Cara, a espacialidade dele é ok. De novo, muito melhor do que muito fone que você vai encontrar por aí. Muito melhor do que muito fone que você vai encontrar por aí. Fone gamer, com certeza. Não posso falar de todos. Mas não é algo mágico, na minha opinião. Tá? Muita gente vai falar que é simplesmente perfeito. Não é. Tá? Não é. A questão do posicionamento, né? A espacialidade, o palco sonoro dele. Você consegue, tá, perceber de onde o cara vem. Você consegue jogar tranquilamente um jogo competitivo com esse cara aqui. Sem ficar ligando áudio 3D, tá? É só colocar ali na opção fone de ouvido e ouvir, entendeu? Que você vai conseguir detectar muito bem. Mas tem fones melhores para isso, tá, gente? Bom, então, se vocês gostaram do vídeo,
Não deixe de curtir, se inscrever caso você não seja inscrito. Clica aí no sininho da notificação para você saber quando for ter algum vídeo novo. E é isso, gente. Valeu e fui!